Oi gente, aqui é a Andressa, esse aqui é o Louca dos Livros. Hoje eu vou falar de algumas biografias que eu li e gostei muito. Eu nunca fui uma fã de biografias, nunca mesmo. Pelo contrário, eu achava que isso devia ser muito chato. Tive algumas leituras de biografia que não consegui levar pra frente e eu já tenho minhas teorias dos motivos, como por exemplo, eram livros chatos não importando ser biografia ou não. Eram de pessoas que eu não tinha interesse de ler. Ah lá, nem vou ler. E agora eu consigo escolher melhor as minhas biografias e por isso eu trouxe algumas aqui pra vocês e algumas dicas em consequência. Se você é como eu, que não lia biografias, então eu indico pra vocês que vocês leiam de pessoas que vocês realmente têm interesse e também que não se prendam. Se você não gostou, não tá gostando da leitura, não diga que biografia não é pra você. Diga que talvez aquela não seja. Porque eu, dando uma segunda chance pro gênero, achei todos esses livros aqui pra mim. A primeira biografia que eu li, eu não sabia que era uma biografia. Diário do Diabo, Quando os Anjos Te Prostituem. Foi um dos primeiros livros na minha vida que eu li e eu, tipo, amei e reli e tal. Só que eu li ele quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. 13 anos, eu acho, 12 talvez. Não recomendo para seus adolescentes em casa, porque contém muitas cenas de violência, estupro e etc. Acontece que eu vejo filmes de terror e coisas pesadas desde muito nova, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo e que não deveria ser também. Mas foi um livro que me despertou muita coisa. Aqui nós temos a história do Luiz Augusto Félix dos Santos. Ele foi um cara que morou na rua, teve uma história muito triste e foi criminoso e foi preso. E ele conta a história dele nas ruas, basicamente. Tanto o que ele fez quanto o que ele viu ser feito por outros ou contado por outros. É uma história, como eu já falei, muito forte, com muitos gatilhos, não recomendo a todos. Na verdade, eu preciso dar um olhar mais maduro pra essa história hoje, porque eu nunca mais reli. Essa não é a minha edição original. Quando eu comprei esse livro numa feira do livro em Porto Alegre, eu li e emprestei pra toda a minha sala de aula. O livro estava todo esbagaçado, cagado, de todo mundo ler. Emprestei pra uma amiga que emprestou pra outra amiga que emprestou, sei lá eu pra quem, e eu não sei até hoje onde anda esse livro. E um inscrito do canal me avisou que esse livro ainda existia no estante virtual, e aí eu acabei comprando essa edição e eu ainda não reli. Eu queria muito reler, quem sabe quando que isso vai poder ser feito, mas eu devo trazer essa história de volta pra vocês. Acho que depois disso eu tentei muitas biografias que não funcionaram comigo e eu não tenho muita certeza, mas eu acho que a outra biografia que daí eu li já sabendo que era e que finalmente eu amei foi a história do Scott Kelly nesse livro chamado Endurance, Um Ano no Espaço. O Scott Kelly é um astronauta. Ele tem um irmão gêmeo que também foi pro espaço. Ele é muito conhecido pelo experimento que eles fizeram de um gêmeo na Terra e o outro no espaço para ver as diferenças no corpo. Nesse livro ele traz toda a história dele de superação, porque ele não era uma pessoa estudiosa e tal, e ele teve que virar determinado, virar estudioso para conseguir entrar na NASA quando ele descobriu o sonho dele de querer ser astronauta. E ele é um cara muito divertido, muito engraçado, e eu adorei ler as histórias dele, tanto na NASA quanto na vida, fora as curiosidades do espaço, as curiosidades da NASA, da carreira militar nos Estados Unidos, enfim. Esse livro também tem fotos muito bonitas e coloridas. Ele sempre tá em promoção na Amazon, já encontramos várias vezes ele por R$ 9,90 e olha, eu realmente amei muito. É um livro que com certeza eu ainda vou reler algumas vezes na minha vida, porque o Scott Kelly é um exemplo de determinação, um exemplo de esperança, e é também um dos assuntos que eu mais gosto: espaço, NASA, foguetes, etc. Então, ler isso daqui me dá esperança pra ciência, esperança pro futuro da humanidade. Olha só ela, né? Mas é isso aí mesmo. Um outro livro que me inspirou muito na sua história é o Minha História, da Michelle Obama. Esse livro foi lido em leitura conjunta no Burry LX, meu grupo de leitura conjunta com outras duas booktubers, que é a Maria Alice do Xícara Quente e a Ray do Livro em Livro. Foi um livro que encantou todo mundo.
foi um livro que a gente chama que deu um céu estrelado, porque no fim do mês, quando a gente vai discutir o livro, a gente coloca as nossas estrelinhas, quantas estrelinhas nós demos para aquele livro, e a gente vê quantas estrelas deu no total. E aí a gente brinca com quando um livro é muito amado, ele teve um céu estrelado no Burberry DLX, e esse foi um. A história da Michelle é muito gostosa de ler, por causa do jeito que ela nos conduz em toda a história dela, mas tem diversos momentos tensos. Uma mulher preta nos Estados Unidos, que tem muita segregação ainda até hoje. Não que em outros lugares não tenham, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Que não queria que o marido entrasse na carreira política, não gostava desse tipo de coisa, mas amava muito a sua família, amava muito seu marido. Ela tem tantas barreiras que ela teve que superar na vida dela, desde criança, buscando suas chances, tudo que ela teve que ver, os bastidores da Casa Branca, todo o trabalho que ela fez como primeira dama, ajudando a sociedade. Dá um orgulho, assim, de ler quem ela se tornou no fim, depois de toda a sua história, sabe? Não tem como não terminar de ler sem admirar a mulher que é a Michelle Obama depois de terminar o livro, sabe? E eu recomendo muito, principalmente pra nós mulheres. Agora, um livro controverso, eu li Elon Musk. O Elon Musk é uma pessoa que agrada muitos e outros odeiam, e eu não sabia o que pensar antes de ler esse livro, acho que foi um dos motivos até que eu procurei. Eu gostei muito do livro, mas muito mais, aí aqui é um diferencial desse livro aqui, pela parte da tecnologia, por todas as empresas do Elon, as coisas que ele busca, o que ele quer com a Tesla, com os carros elétricos, o que ele quer que seja o futuro da humanidade em questão de tecnologia, até onde ele quer que a gente chegue com naves e ir a Marte e ter todo um país dependendo de energia solar. Então essas coisas eu achei muito legal de ler. Agora, sobre o Elon, eu tenho uma crítica, que é esse livro que eu acho que o Ashley Vance puxa um saquinho forte pro Elon, e eu não acho que ele é tudo isso. E mesmo puxando o saco do Elon nesse livro, ainda assim dá pra perceber o quanto o Elon Musk é pau no cu em diversos momentos da vida dele. Não tem outra palavra, eu tô falando palavrão porque é isso. Não consigo concordar com as coisas que ele faz e o jeito que ele trata as pessoas, principalmente, sabe? Então foi um livro, assim, que eu amei ter lido, por isso que ele tá aqui nessa lista, mas eu sei que ele não vai ser pra todo mundo, e que eu amar ter lido esse livro não quer dizer que eu ame o Elon Musk, fique claro. Eu também li Nada Ortodoxa. Essa aqui é a história da Deborah Feldman, não sei como ler. Ela era uma judia ortodoxa, nasceu nesse lugar de religião e tal. Os judeus ortodoxos têm diversos grupos, digamos assim, não sei se é assim que diz, me perdoem, judeus. E ela tava nessa família de uma ramificação, digamos, do judaísmo das mais rígidas. Então, ler aqui a história da Débora, em muitos momentos, foi angustiante. Porque quando a gente pensa numa religião rígida, evangélicos, por exemplo, e a gente já imagina um certo tipo de pessoa, muito casta, que tudo é temente a Deus, que não pode beber, que não pode isso, não pode aquilo. E é isso, porém, num nível que é chocante para o século XXI. Ao ponto da Débora não saber coisas básicas sobre o corpo feminino. Do tipo, se assustar com a menstruação, que é um negócio que a gente espera que tenha ficado para trás, sabe? Na geração das nossas mães, no caso eu, millennial, falando. No caso da geração Z, na geração das vós. Então esse livro, em certos pontos, me deixou indignada demais por uma besteira de purificação que não existe. Tu deixa uma criança, uma pessoa apavorada com coisas comuns, com normalidades e obrigatoriedades da gente saber, na verdade. Muitas religiões são machistas e a mulher fica com esse estigma de ser impura porque ela sangra todo mês e ela tem que fazer isso e isso pro marido e não sei o que, mas os homens têm certas facilidades. Aqui, né, nos judeus ortodoxos, claro que os homens vão ter os seus privilégios, coisas que as mulheres não podem fazer, porém, essa cegueira quanto ao corpo e sexo, etc., tem também com os homens, então isso também me chocou bastante. Enfim, muitas coisas a serem conversadas, a serem discutidas e que apavoram um pouco a gente, mas eu achei muito interessante e deve ser bem interessante a série também. E por último, o último livro que eu li
foi Scar Tissue, a história do Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers. Eu acho que eu não vou falar muito desse livro, porque eu já falei várias vezes nesse mês. Se você estiver vendo esse vídeo no mês de julho de 2021, saiba que eu falei desse livro nas leituras de julho do mês. E falei também nos melhores e piores do trimestre, porque eu gostei muito desse livro. A história do Anthony Kiedis, pra resumir, ele é um cantor de uma banda de rock, Red Hot Chili Peppers. Ele tem aquela história clássica do cantor que teve o uso de drogas e um monte de coisas do tipo. Só que pro fã, isso é muito assim, nostálgico de ler, saber que aquelas letras daquelas músicas que tu ama foram escritas em tais momentos da banda e o que aconteceu nos bastidores. Eu não sei se esse livro é pra todo mundo, talvez os fãs de Red Hot Chili Peppers aproveitem mais, mas também é uma história interessante de qualquer forma, porque aconteceu muita coisa com o Anthony Kiedis, com a família dele já não era normal de início, mesmo antes da banda, então tem bastante história aí, não para, sabe, tem o tempo todo tem alguma coisa acontecendo, dá pra ir acompanhando os anos até mais ou menos o Californication, não tem muita coisa depois. Eu gostaria muito de saber mais dos bastidores a partir de By The Way, mas daí não tem. Inclusive eu queria ter By The Way, porque By The Way foi o show que eu fui, aí não falou do show que eu fui, mas tudo bem. Quem sabe um dia escrevam mais, né? E eu gostei muito desse livro e eu acho que muita gente talvez não conheça, porque eu não conheci até pouco tempo. E ele está de graça no Kindle Unlimited, pra quem quiser. Esses foram os meus livrinhos, mas eu quero saber de vocês. Me deixem dicas aqui de biografias que vocês acham que eu posso gostar, ou que outros que não leem tanto biografias talvez gostem também. Eu quero dicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! E se você vai gostar... Ah, não! Oi, gente! Não melhora o pé. Esqueci de um livro. Vai ser um aviso aqui que eu não sei o que é.